A ciência não para. Esquecemos que está se movendo a uma velocidade exponencial. Para cada ano que você está vivo, a ciência está estendendo sua vida por cerca de 1/4 a 1/3 do ano. Mas vai haver um ponto em que, para cada ano que você viver, a ciência estará estendendo sua vida por mais de um ano. Eu não consigo explicar quão empolgante é ter essa capacidade e possibilidade vindo em nossa direção. É um empreendedor em série e ex-fundador da Price. Ele está tentando transformar o que significa viver neste mundo e no futuro. Peter Diamandis. Estamos sendo inundados por notícias negativas. O modelo de negócios deles é entregar seus olhos aos anunciantes. Prestamos muito mais atenção às negativas do que às positivas. Uau! E assim, você precisa moldar ativamente o que permite entrar em sua mente, da mesma forma que molda o que deixa entrar em seu corpo, o que você come. Mentalidade é uma das forças mais poderosas para você viver uma vida longa e saudável. Uma coisa que eu quero que todos levem desta conversa hoje é que existem várias coisas que você pode fazer de forma eficaz de graça. A outra parte, que é a parte que me deixa mais animado. Conte-me. Ok. Olá, pessoal. Lewis Howes aqui. E obrigado por estarem aqui nesta entrevista especial com Peter Diamandis. Estamos falando sobre longevidade. E tem uma coisa que ele compartilhará aqui que realmente me surpreendeu. Você ouve coisas sobre sono, exercício, dieta e todas essas diferentes coisas sobre como maximizar sua saúde e viver por mais tempo. Mas há uma coisa que Peter aborda no meio desta entrevista que ninguém mais está falando sobre isso. Nenhum desses cientistas está realmente falando sobre isso. E é sobre a sua crença na sua capacidade de viver mais tempo. Falaremos disso durante toda esta entrevista. Deixe um comentário abaixo e clique no botão curtir. Se você está gostando deste episódio, certifique-se de se inscrever no YouTube também, porque temos convidados incríveis chegando nas próximas semanas. E eu não quero que você perca nenhum desse conteúdo. Bem-vindo de volta a The School of Greatness em português. Temos o inspirador Peter Diamandis. Bom te ver, meu amigo. Bom te ver, irmão. Você escreveu um novo livro chamado The Longevity Guidebook: How to Slow, Stop and Reverse Aging and Not Die. From Something Stupid. E essa parte no final é uma das coisas mais importantes. Enquanto continuo minha jornada de tentar competir em esportes em alto nível, a coisa mais importante é prevenir lesões. Porque para jogar o jogo em alto nível, você precisa estar saudável. E eu acho que isso também está relacionado à vida. Para jogar o jogo da vida em alto nível, precisamos nos manter saudáveis. Há algumas coisas no seu livro que me chamaram a atenção e que preciso abordar. Tenho certeza de que falaremos sobre muitas outras coisas. Mas eu acho que muitas pessoas, à medida que envelhecem, seus corpos começam a falhar. Então, quando chegam aos 70, 80 e 90 anos, eles não têm energia ou capacidade para viver uma vida rica e plena. E quais você acha que são os principais fatores hoje que estão fazendo as pessoas viverem mais, mas sem ter a vitalidade para aproveitar a duração de suas vidas? Meu objetivo para qualquer pessoa nos assistindo aqui é que saiam com coisas imediatamente úteis que possam fazer para manter essa vitalidade e energia, e que fiquem mais motivados do que nunca para cuidar de si mesmos. Porque algo incrível está vindo à tona em termos de ciência agora mesmo. E então eu queria deixar isso claro. Minha missão ao escrever este livro é divulgar o conhecimento. Você sabe, Tony Robbins e eu escrevemos um livro de 700 páginas. É um livro extraordinário. Foi o número 1 no New York Times por, eu acho, cerca de 6 semanas. Mas é difícil para as pessoas lerem um livro de 700 páginas. E eu fiz este guia de longevidade como algo que é digerível e é um manual, um guia prático. É como, ok, eu preciso me lembrar sobre sono, dieta, exercício ou mentalidade. E eu organizei de forma que você possa pegar e usar. E também sobre o que está diferente hoje, certo? Então acho que estamos vivendo em uma época em que a IA vai fazer uma diferença massiva. E uma série de capacidades de biotecnologia, como sequenciamento de célula única, CRISPR, terapias genéticas, todas essas coisas exóticas que você ouve falar, são tecnologias que vão se tornar disponíveis para nós na próxima década. Um dos meus mentores e queridos amigos, Ray Kurzweil, que escreveu A Singularidade está próxima, ou A Singularidade está mais próxima. Ele propôs um conceito, há anos atrás, chamado velocidade de escape de longevidade. O que é isso? E assim, a ideia de velocidade de escape da longevidade é que hoje, para cada ano em que você está vivo, a ciência está prolongando sua vida por cerca de 1/4 a 1/3 de um ano. Mas vai chegar um momento em que para cada ano que você está vivo, a ciência está prolongando sua vida por mais de um ano.
E sabe, a questão é, quando isso vai acontecer? E a previsão de Ray, se você procurar as previsões de Ray no Google, é como se ele tivesse uma taxa de acerto de 86%. É extraordinário. Em todas as previsões? Em todas as suas Sério? previsões. Tipo, quando teremos IA, quando teremos esses robôs, quando teremos nanotecnologia. Sua previsão sobre longevidade, velocidade de escape, é até o final do ano de 2030. É lá que devemos chegar a isso. Deveremos alcançar, se você estiver em boa forma, e se você tem uma situação financeira confortável, não rico, mas tem recursos suficientes, assim, você atingirá essa velocidade de escape da longevidade. Eu falo com todos os cientistas que conheço sobre isso. E pessoas como George Church e David Sinclair, na Harvard Medical School, quando pergunto a eles sobre isso, a resposta deles é meados da década de 2030. Então, mas aqui está o ponto, certo? Não é, você sabe, não é daqui a 50 anos ou 30 anos. É uma década. São os próximos 15 anos. Então, nosso trabalho entre agora até lá é manter-nos em boa saúde, e vamos falar sobre isso, e não morrer de algo estúpido. Sim. Quais são os principais fatores que estão nos fazendo morrer mais jovens? Vi uma estatística que a expectativa de vida atual nos Estados Unidos em 2024 é de 79,25 anos. Isso é um aumento de 0,18 em relação a 2023, segundo a Macro Trends. Tivemos uma queda durante a Covid, Decaímos. obviamente, e agora estamos subindo novamente. Mas ainda não é muito. Não é. Não é. Esse estudo está comparando ou está medindo todos versus as pessoas que estão focadas em cuidar de si mesmas. Um dos maiores problemas é que estamos nos matando pelo que comemos. Quero dizer, podemos nos aprofundar na dieta. O principal é o consumo excessivo de açúcar pelas pessoas. O corpo humano nunca evoluiu para consumir tanto açúcar quanto consumimos. Não era algo que existia em abundância. Você tem que lembrar que nossa biologia evoluiu há 100 mil, 200 mil anos nas savanas da África. E não mudamos nossa biologia nos últimos 200 mil anos. Portanto, você precisa se lembrar como era a vida naquela época. Éramos caçadores e coletores. Jejuávamos porque não tínhamos acesso à comida. Nós não tínhamos açúcar. Nós tínhamos algumas frutas na nossa dieta. Mas hoje, estamos comendo algo como 100 quilos de açúcar por ano. E há 100 anos, era como 2 quilos por ano. E antes disso, era ainda menos. E hoje, é açúcar refinado. Eu disse que está nos matando, pois é um inflamatório cardiovascular. É um inflamatório neurocognitivo. É perigoso para a nossa saúde. Não estou dizendo para não comer nenhum açúcar, mas comece cortando os donuts. E eu tenho essa discussão com Elon Musk. Ele brinca, eu como donuts todas as manhãs. Eu disse, não coma donuts. Quando você tiver 60 anos, vai se arrepender disso. Se alguém eliminasse o açúcar da sua dieta, ou 95% dele, digamos, quanto tempo mais você acha que eles poderiam viver sem fazer algo estúpido? Sim, Você acha que pode prolongar sua vida se eliminar o açúcar? eu acho que pode prolongar sua saúde. Então vamos começar falando sobre duas coisas, expectativa de vida e expectativa de saúde. Certo. Agora temos um desafio aqui porque, embora estejamos vivendo mais, estamos vivendo, vamos arredondar para 80 anos, certo? A maioria das pessoas vive os últimos 20 anos de suas vidas com algum nível de dor física, perda cognitiva, perda cardiovascular, inflamação, todas essas coisas. Então, seu tempo de saúde, eles estão saudáveis até, você sabe, 60. E depois é uma diminuição a partir daí. E você tem que perceber que você está negociando essas coisas o tempo todo. Meu objetivo para mim e para aqueles que amo é viver uma vida onde eu tenha vitalidade, energia, cognição, aparência boa, me sentindo bem e me movendo bem. Sabe, de agora até 100. E então, durante os próximos, eu tenho 63 hoje, certo? Nos próximos 37 anos, vamos ter muitos avanços chegando, certo? A ciência não para. Esquecemos que está se movendo em uma velocidade exponencial. E meu trabalho é me manter na melhor saúde possível para interceptar os avanços que estão chegando e que lhe darão a próxima década e a próxima década. Até que ponto você se inclina para o lado espiritual da sua saúde e vida? Porque há tanta ciência, inteligência artificial, tecnologia e biohacking, e fazer tudo perfeitamente em termos de alimentos certos, o sono certo, os suplementos certos. Onde a espiritualidade entra no futuro da sua saúde e da sua longevidade? Então, sabe, a maioria das pessoas me conhece como tecnólogo em IA ou biotecnologia
ou foguetes espaciais, onde passei meus primeiros anos, mas, na última década, estive realmente focado na longevidade como um dos maiores mercados. Tenho um fundo de capital de risco de 600 milhões de dólares nessa área. Escrevi alguns livros e comecei várias empresas. Vamos falar talvez sobre a Fountain Life. Alguns anos atrás, eu estava no palco no Vaticano para trazer de volta a espiritualidade. E parece uma piada, mas estou no palco no Vaticano com um vereador, um rabino, um cardeal, eu mesmo, e estamos tendo O título do painel era A Moralidade da Imortalidade. Interessante, não é? Muito. E eu mudei para a imoralidade da mortalidade. E assim foi a nossa conversa. E o rabino deu uma visão histórica incrível sobre a expectativa de vida humana. E ele disse, sim, tivemos Matusalém e todas essas pessoas vivendo até 700, 800, 900 anos. Mas então algo aconteceu. Algo aconteceu onde os humanos pecaram. Era uma parábola com Deus. E Deus disse, você não terá mais do que 120 anos. E isso está na Bíblia. Sério? E o que é incrível é que até agora, o humano que viveu mais tempo tem 122 anos. E temos pessoas, sabe, geralmente esses supercentenários, que estão chegando de 110 a 120 anos. É interessante que a Bíblia realmente mencionou 120 anos. Acho isso extraordinário. Por que disso? Talvez essa tenha sido a experiência deles naquela época. Vai Ninguém saber o passava motivo? disso. Quem sabe? Eu não sei. Mas lembro-me de dizer, ok, escute, se a Bíblia nos promete 120 anos, estou bem em aceitar esses 120. Me dê 120, sim. E veremos depois disso. Então, escuta, espiritualidade, Interessante. vou abordar de forma um pouco diferente e falar sobre mentalidade, certo? Porque você adora mentalidade. Eu adoro mentalidade. Adoro o trabalho que você faz. E quando escuto o seu programa, é sobre mentalidades. E acontece que a mentalidade está ligada à espiritualidade. Ela é uma das forças mais poderosas para viver uma vida saudável e longa. É verdade, e aqui estão os números. Houve um estudo realizado e relatado. Na verdade, eu tenho ele aqui. O relatório da Academia Nacional de Ciências. O Jornal da Academia Nacional de Ciências é um dos periódicos mais prestigiados. Num estudo com 69.774 mulheres e 1.429 homens, é um dos únicos estudos que teve mais mulheres do que homens publicado na Academia Nacional de Ciências. Foi descoberto que pessoas otimistas viviam até 15% mais do que pessimistas. Isso não é interessante? Eu acho isso fascinante. E eu realmente acho que isso é verdade. Eu acho que é sobre nossa mentalidade, nossa crença de mente sobre a matéria. E então, você sabe, as pessoas me dizem, você é otimista. Sim, eu tive o dobro de benefício por ser otimista. Amo a vida, eu vivo cada minuto dela. Estou tentando lembrar o nome da pesquisadora. Acho que foi a doutora Ellen Langer que fez um estudo. Espero não estar enganado sobre a pessoa, mas acho que ela fez um estudo onde as pessoas voltavam à nostalgia de suas vidas, como nos anos 60 ou 50. Eles viviam em uma casa com música dos anos 50 e 60 eu me lembro deste estudo. e obras de arte daquela época. As roupas eram daquela época também, absolutamente tudo. Eles usavam as roupas da década de sua adolescência. Sim, E eles começaram a se sentir mais saudáveis, a curar certas coisas, ter mais energia e quase reverter o tempo vivendo no passado. E levar uma vida mais positiva, otimista e jovem. uma das coisas com que abri o livro, que quero que as pessoas percebam, há algumas coisas, se eu pudesse estabelecer estas como alicerces. Você nasce com 3 bilhões e 200 milhões de letras da sua mãe e 3 bilhões e 200 milhões de letras do seu pai. E esse é o software que você está rodando. Você o está executando aos 0 anos, aos 20, aos 50, 80 e, esperançosamente, aos 100. E se você está executando o mesmo software, por que você parece diferente? Por que você não tem o tanquinho aos 100 anos que você tinha aos 18? E acontece que não é por causa dos genes que você tem, certo? Nós temos cerca de 20 a 22 mil genes dentro desse genoma. É sobre quais genes estão ativados e quais desativados. Esse é o seu epigenoma. É epi da palavra grega para acima. E é isso que está controlando
quais genes estão ativos e inativos à medida que você envelhece. E esse controle dos genes faz duas coisas. Ele diz, ok, vamos ativar esses genes na sua célula da pele, esses genes no seu neurônio, esses genes no seu hepatócito, sua célula do fígado. E assim, o tipo de célula é controlado. Mas também, à medida que envelhecemos, esses genes, alguns são ativados quando não deveriam, outros são desativados quando não deveriam. E isso é o envelhecimento. E o que foi provado nos últimos anos é que houve um trabalho feito nos últimos 5 anos. Concluiu-se que podemos reverter sua idade epigenética. A idade biológica. Sua idade biológica. Bem, sim, você pode chamá-la de sua idade biológica. Muito especificamente, estou falando do epigenoma. Imagine que seus genes são as teclas de um piano, certo? Todos esses genes estão lá. E quando você toca uma música, você está tocando certos genes. E à medida que você envelhece, a música começa a embolar e as teclas erradas estão sendo tocadas e esse é o seu epigenoma. E você pode revertê-lo de volta onde a música tocada está correta. E uma série de coisas impactam nosso epigenoma. É a sua mentalidade. Definitivamente mente sobre corpo. É o seu ambiente. É muito exercício. É açúcar. É o que você come. É sono. E então, quando as pessoas falam sobre reverter a idade, e veja, isso é algo em que eu tenho me concentrado para fazer por mim mesmo. Existem várias coisas que podem reverter sua idade para uma idade epigenética mais jovem. E são essas as coisas que eu menciono no livro. São exercícios, sono, dieta, os suplementos e remédios que você toma, sua mentalidade, seus hábitos. Parece realmente caro cuidar de si mesmo. Não é economicamente caro. Tem algumas coisas que são caras? Claro. Uma coisa que eu quero que todos levem desta conversa é que há uma série de coisas que você pode fazer de forma eficaz e gratuita que podem fazer uma grande diferença. Mas você não vai fazê-las a menos que esteja motivado. Certo? É tudo sobre motivação e a motivação aqui deveria ser, se eu conseguir me manter em razoavelmente boa saúde na próxima década, há esse grande benefício que vai ser pago. E eu não quero ser a última pessoa a morrer antes de você alcançar a fuga da longevidade. Certo. Você teve... Muitas pessoas incríveis revisaram este livro. Dr. Mark Hyman esteve no programa recentemente e ele disse: não consigo lembrar as estatísticas, mas acredito que é mais de 50% dos americanos. Há mais obesos do que menos obesos, certo? Há mais obesidade do que nunca. Você fala sobre mentalidade, ambiente, exercício, açúcar, sono e o que você come. São os princípios-chave deste livro. Mas se alguém não tem a mentalidade de querer sair do sofrimento, ou da dor, ou de querer sair da obesidade, ou de querer sair da doença crônica que tem, porque é muito difícil para eles pensarem de outra maneira. Ou é muita inércia para mudar. Modelos. Estão envolvidos Que seja, no ambiente tudo. errado. Parece haver tantas coisas diferentes às quais você precisa prestar atenção e parar de fazer. Quando muitas pessoas apenas se sentem doentes, cansadas, sem energia, exaustas do trabalho. Estão em relacionamentos que não os estão servindo. E eles não têm tudo isso resolvido. Como você chega à mentalidade primeiro para dizer: eu já tentei essas coisas antes, não funcionou. Tentei me alimentar melhor, não funcionou. Tentei dormir melhor, não funcionou. Tentei a medicina, e só está piorando. Estou ficando com mais fadiga crônica. Entendi. Como faço para mudar sua mentalidade? Tem que haver um porquê. Como alguém o descobre? Então, quando falo sobre isso com minha comunidade Abundance e meus membros da Fountain Life, estou dizendo, ok, ouça, em sua mente há um número. Cada um de nós tem um número de quanto tempo vou viver. Quer goste ou não, você tem um número, certo? E esse número vem de algum lugar. Vem, você sabe, dos seus pais, seus avós, a Bíblia, a sociedade, o que você ouviu na CNN ou algo assim. E você está caminhando para esse número. Eu me lembro quando ensinei minhas sobrinhas como andar de bicicleta. Estávamos em uma quadra de tênis que não tinha rede. E havia 2 postes na quadra, certo? E elas continuavam acertando os postes. E eu fiquei tipo, o que está acontecendo aqui? Não precisa ser assim. Dê a volta. É porque é aí que elas estavam olhando. É aí que estavam se concentrando. E então, se você receber um número que diz
Meu pai chegou aos 80, 85 anos. Espero poder chegar lá. Ou a pessoa mais velha da minha família tinha 75 anos. Então espero poder chegar lá. Você vai atingir esse número. Então você precisa deixar isso de lado e alcançar seu número. Isso é interessante porque eu não ouvi isso desse jeito e do jeito que você está dizendo agora. E eu acho que isso é algo que as pessoas precisam prestar total atenção ao que você está dizendo. Você está reformulando, criando um número na sua mente para que você possa ver como vou alcançá-lo. Porque se nosso pai ou avô morreu em uma certa idade, estamos automaticamente ou inconscientemente dizendo, bem, talvez eu dure alguns anos a mais porque estou fazendo as coisas um pouco diferentes. Quem sabe? Meu remédio me deixou melhor. Mas está dizendo que precisamos pensar em um novo número. Precisa. Então temos que olhar para... E se parecer irrealista? Tipo, meu pai tinha 85 anos. Sabe de uma coisa? Vou dar um contexto aqui. A expectativa de vida média humana, durante a maior parte da existência humana para Homo sapiens, é de 30. Uau! Você e eu já estaríamos mortos há um tempo. Então, para enquadrar isso, e novamente, falo sobre isso. Estou tentando fornecer a estrutura mental, para mudar a crença das pessoas sobre o que é possível para elas, que é a coisa número 1 a fazer. Porque se você acredita que é diferente, você vai dar esses próximos passos, que tornam essas coisas diferentes para você. Então, número 1, 100 mil, 200 mil anos atrás, antes do controle de natalidade, você estava grávida aos 12 ou 13 anos. Foi exatamente isso. E, na verdade, a puberdade tem se iniciado mais tarde nos últimos 100 mil anos. Quando você tinha 26, 28 anos, você já era avô. Uau! E antes de a comida ser abundante, antes de termos McDonald's e Whole Foods, ela era escassa. E a pior coisa que você poderia fazer se quisesse perpetuar sua espécie era ficar vivo e tirar comida da boca dos seus netos. Então você morreria. Uau! Portanto, esse contexto evolutivo é importante aqui. E se você olhar para o corpo humano, atingimos o auge, em idade biológica funcional, por volta dos 27 anos. E daí há uma diminuição lenta. O que isso significa? Significa que nosso sistema imunológico começa a perder força. Ficamos imunologicamente esgotados. Nossa massa muscular vem abaixo. Temos sarcopenia, certo? Então, no ano passado, eu me dediquei a ganhar 10 quilos de massa muscular e malho todos os dias. Agora meu trabalho é, ok, consegui o que queria, agora preciso conseguir manter isso. E eu penso muito nisso, certo? E eu meço e podemos falar sobre isso. E você está incrível, Luiz. Quero dizer, com que frequência você malha? 4 ou 5 dias por semana, dependendo. Mas também estou fazendo sauna por 20, 30 minutos, 3, 4 vezes por semana. Estou fazendo todas as diferentes coisas que posso fazer. E você está incrível. E isso é criar hábitos em sua vida. Ok, então, o primeiro contexto aqui, evolutivamente, é que tudo vai ladeira abaixo depois dos 30. Seus hormônios, seu sistema imunológico, tudo está diminuindo porque nunca houve razão para mantê-lo. Você estava morto. Human. Em segundo lugar, entender isso é importante. Você precisa dizer, eu me recuso a aceitar isso e farei tudo o que puder para mudar. Mas você precisa de alguns ganchos motivacionais para seguir em frente. O que é isso? Primeiramente, perceba que existem espécies de baleias. A baleia da Groenlândia, que pode viver por 200 anos. Isso é loucura. Incrível, né? Como sabem disso? Como sabem que tem 200 anos? Eles descobriram que Como sabem que tem 200 anos? eles encontraram baleias com arpões nelas e conseguiram fazer datação por carbono. Qual é? Sim. Isso é Não é fascinante. incrível? Uau! E tubarões da Groenlândia podem viver até 500 anos e ter filhos aos 200 anos. É absurdo. Mas somos humanos, não somos Não baleias. somos baleias, não somos tubarões. Mas o que quero dizer é que esses grandes mamíferos podem viver tanto tempo. Há um caso comprovado. A segunda coisa a perceber é que há pessoas que vivem rotineiramente em boa saúde, neurocognitiva e cardiovascular, e saúde metabólica até mais de 100. Estão lúcidos. Eles são capazes e motivados. Fazem flexões e tudo. Por que eles podem e por que outros não podem?
Há uma razão. Não é aleatório, certo? E então estamos começando a descobrir isso. Estamos começando a descobrir qual é a base metabólica, genética, todas essas coisas. E agora temos as ferramentas para editar essas coisas e mudá-las. Acho que esse é o ponto importante aqui. Se entendermos por que algo existe e como transformar o que recebemos para corresponder a isso, então podemos começar a ver uma extensão do tempo de saúde. Quando a maioria das pessoas enfrenta uma crise de meia-idade, onde você estava mental e emocionalmente em relação à vida e à morte quando você estava nos seus 40 anos? Eu nunca pensei nisso. Eu fui para a faculdade de medicina. Eu estava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts como estudante de graduação em biologia molecular. E então fui para Harvard, para a faculdade de medicina, para deixar meus pais felizes. Eu tinha prometido a eles que faria isso. Mas no meu 4º ano de faculdade, eu tinha 2 empresas que eu estava administrando. Uma empresa de foguetes e uma universidade espacial. E eu pensei sobre longevidade até certo ponto, mas não era o meu objetivo principal. E eu estava focado no espaço. E eu estava focado em abrir a fronteira espacial. E então eu estava focado, através do X-Prize e da Singularity University, em resolver grandes desafios. E realmente foi na última década que eu pensei, oh meu Deus, o maior grande desafio é, podemos estender a vida humana saudável, certo? A maior riqueza é sua saúde. Eu amo o ditado, o homem ou a mulher que tem saúde tem 1000 sonhos. O homem ou a mulher que não tem, tem apenas um. E é tão verdade. E então eu comecei a dizer, oh meu Deus, é isso, eu amo o impacto disso. Você sabe, como posso mudar vidas, como posso apoiar e elevar e ajudar as pessoas a verem este futuro e ver o que é possível para eles é meu objetivo. E neste livro, Você já teve medo da morte? então, eu perdi o medo da morte. Fazendo DMT, dimetiltriptofano, que é o ingrediente ativo na ayahuasca. E eu não quero seguir muito por esse caminho. Quantos anos tinha? Isso foi há 7, 8 anos. Ok. Mas foi diria que foi uma dissolução do ego. E também uma conexão com o universo do amor e com Deus em sua proporção mais épica. Foi extremamente poderoso para mim. E eu perdi aquele medo da morte. Uma das minhas motivações para a longevidade é o meu porquê. Tudo bem. E voltando a isso, é conseguir pessoas para que faça o trabalho para viver uma vida mais longa e saudável. Eu tenho um motivo para isso. E quando trabalho com a minha comunidade Abundance 360, minha comunidade de ideias, eu fico tipo, tá, vamos discutir isso. Se você tivesse 10 anos saudáveis, o que faria com eles? Se você tivesse mais 20 anos saudáveis, o que faria com eles? Quando pergunto às pessoas se tivessem mais 50 anos, suas mentes entram em colapso. Ele disse algo como, você pode inventar coisas por 10 ou 20 anos, mas 50? Tipo, fica realmente difícil para as pessoas pensarem tão longe. Eu acho isso fascinante. Mas se você tem um porquê, e um dos meus porquês era, sabe, eu sou um cadete espacial desde que nasci em 1961. Apollo pousa na Lua em 69. Star Trek sai em 67. Todas essas coisas influenciam minha vida. E é como? Estamos prestes a nos tornar uma espécie multiplanetária. Estamos apenas falando sobre o lançamento da SpaceX. Vamos para a Lua de forma recorrente. Vamos para Marte. É incrível. Sou como uma criança na loja de doces. Quero ver o máximo disso que puder. Um dos meus porquês é estar vivo para ver a humanidade se tornar uma espécie multiplanetária e fazer parte disso. Quero estabelecer a primeira cidade na Lua. Quero minerar asteroides. Quero dizer, loucura, né? Mas no final das contas, esse é o futuro para o qual temos potencial. E você pode sonhar grande se tiver essas décadas extras. Se você não acha que tinha uma mentalidade positiva, era pessimista e não tinha um porquê para um futuro melhor, até que idade acha que conseguiria viver? Eu não sei. Acho que eu meio que estaria me limitando até uns 80 anos. Sério? Você acha que é possível viver mais 40 anos com uma mentalidade positiva e uma visão otimista do futuro? Sim. É só fazer o trabalho. É claro. Faça isso. Mas sem o mindset, sinto que a mentalidade e a visão do porquê são realmente tudo.
Primeiro, é E facilita, fundamental que, porque se você fizesse todo o trabalho e estivesse negativo, sim, isso vai se anular. você tem que acreditar que isso é possível. Um dos motivos pelos quais escrevi este guia de longevidade foi dar às pessoas uma compreensão do que é possível. E então você precisa ter a mentalidade de tipo, para mim, abrir a fronteira espacial, eu tenho 2 meninos de 13 anos. Eu tive meus filhos quando tinha 50 anos. E é por isso que acho que ter filhos pequenos é uma das melhores terapias para a longevidade. E eu quero vê-los. Você sabe, quero conhecer seus filhos e netos. E há muitos outros porquês que eu criei para mim, mas tem a ver com o fato de que eu acho que este é o período mais extraordinário para se estar vivo. E eu quero ver o máximo disso que eu puder. E viver esse futuro. Exatamente. O que é o poder do limão? Então, é que existe um extrato chamado Aramon. E você tem o que são chamadas de células L no seu intestino. Essas células são responsáveis pela produção de GLP-1 e basicamente está estimulando suas células L a produzirem o mesmo medicamento, normalmente, em vez de se aplicar uma injeção dessas coisas. Então quero dizer, escute, para resumir o meu ponto aqui, isso tudo no final do dia são pequenas ações que você pode tomar, mas como transformar essas coisas em É isso hábitos. que você precisa, porque se você tiver que pensar nisso o tempo todo, será cansativo. Se você está pensando o tempo todo, e eu tenho tudo, acrescentei um capítulo neste livro. O último capítulo que escrevi é sobre rotinas. E as rotinas são basicamente, rotinas são um mecanismo que elimina sua capacidade de negociar consigo mesmo. Quer Como você dizer, faz isso? aos poucos, Sim. pequenos passos, não tente fazer tudo de uma vez. Assim como explico no livro, todas as rotinas que criei, descrevo no livro, rotinas de outras pessoas também. E você pode procurar no Google muitos especialistas incríveis em saúde e ver as rotinas deles, mas dê a si mesmo o presente. Decidir o que você considera saudável para si mesmo. E faça isso em pequenos passos incrementais. E se você fizer isso, por um tempo, sabe quando eu saio da cama, eu ajusto o meu alarme como backup. Normalmente, você sabe, esta manhã eu acordei às 5h15. Eu me levanto entre 5h15 e 5h30, porque vou dormir por volta das 9h30 da noite anterior. É como, para mim, tudo começa comigo, sabe? Então, abaixando as luzes às 9 horas, começando a me preparar para dormir, colocando meus óculos de bloqueio de luz azul, desacelerando as coisas. Eu também ouço audiobooks que gosto. É como ouvir uma história de ninar à noite, mas como adulto. Meio que te faz dormir. Sim, eu configuro um temporizador de 15 minutos. E eu digo, algumas pessoas gostam de ler. Algumas pessoas gostam de um banho quente. Algumas pessoas se concentram na oração. Mas há certos gatilhos que você pode ter que levam você de bem acordado a desacelerando e se preparando para dormir. Podemos falar sobre diminuir a temperatura do ambiente e várias outras coisas. Sabe, quando eu acordo de manhã, essa primeira hora e meia é minha. Tudo bem. É quando eu tenho o máximo de controle do meu dia. É o mesmo com Só você? preciso ir para a academia de imediato. Sim. Então você posso ter dias diferentes em que farei coisas diferentes, mas todos os dias é uma meditação que faço com luz vermelha. E eu uso algo chamado pulsero, que é um estimulador do nervo vago, para basicamente me colocar em um estado parasimpático. E todas essas coisas se tornaram rotina para mim. Acabei de comprar uma sauna doméstica que estou empolgado para Isso é começar bom. a usar. Eu sei, é ótimo. Então, essas são as rotinas que você faz que parecem naturais. E se você não tem as rotinas, você se encontra em uma posição de renegociar coisas com você mesmo. E uma rotina se torna um hábito, que é o mecanismo pelo qual você não negocia consigo mesmo. É o que eu faço. É Se quem eu torna sou. identidade. Isso se torna sua identidade. Qual é a coisa que você ainda tem que desbloquear dentro de si mesmo que você ainda está segurando? Existe algo que você está segurando que é uma identidade negativa ou algo que ainda é uma muleta que é a coisa mais difícil de romper? Uma rotina, um hábito, algo inegociável?
Uma rotina que eu quero ter. Algo que ainda te impede de, tipo, eu ainda como sorvete uma vez por semana ou algo assim. Cara, a propósito, se você for autoritário sobre isso e não se der a oportunidade de se perdoar por comer algo que não te ajuda, isso também não é saudável, Muita certo? rigidez não é bom. Sim, quero dizer, dê-se crédito pelo que você é capaz de fazer. E uma das outras coisas, a propósito, já volto à sua pergunta em um momento, é ter cuidado à noite. Quero dizer, à noite é quando as coisas desmoronam. Você tem uma certa quantidade de força de vontade. Sim, E você sabe é disso, claro. né? Você tem mais força de vontade de manhã. E depois de um dia exaustivo, eu lutei. Ai, meu Deus, eu mereço aquele pedaço de bolo. Droga, eu trabalhei duro hoje. Sabe, eu só acho que eu quero mais tempo de meditação na minha vida. E eu preciso de mais tempo para alongamento na minha vida. Então, essas duas coisas são, provavelmente, se eu tivesse que mover a agulha, eu teria que abandonar outras coisas. Há uma coisa que todos os humanos têm em comum. Não importa o lugar. De Elon Musk, a criança mais pobre, são 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. É como usamos nosso tempo. Isso é tudo. E você tem que abrir mão de algo para encaixar algo nesse tempo. Sim. Então, meditação e alongamento. Na página 50 do seu livro, você diz que há uma relação direta entre a qualidade do sono e a longevidade. Então não é Sim. só sobre a duração do sono, é também sobre a qualidade do sono. É não ser interrompido durante a noite. Então, eu uso um anel Aura para gamificar meu sono. Eu tenho um colchão 8 Sleep. Isso é tão útil assim? É porque eu acho que uma das coisas que me permite dormir melhor e dormir a noite toda é ter um colchão que me esfrie. E no aplicativo, eu posso ajustar a curva de temperatura durante a noite. E ele vai aquecendo de manhã Para te acordar. para me acordar, sim. E eu acabei de adicionar um conjunto de luzes de espectro completo que, conforme o sol se põe, as luzes, você vê o pôr do sol e fica vermelho. E então, de manhã, as luzes acendem em um tom azul. Sabe? E isso é sobre controlar os níveis de cortisol. E isso vai te preparando para o dia. E então, essas são coisas que você pode fazer. Você tem que lembrar, tudo isso foi programado 200 mil anos atrás. Você sabe, vivíamos ao ar livre. Estamos na natureza. Estamos em sintonia, pés no chão. Acordamos ao nascer do sol e fomos dormir ao pôr do sol. Mas só vivíamos 30 anos. Mas foi culpa da predação, foi infecção e foi uma série de outras coisas. O quanto o trauma emocional nos impede de viver por mais tempo? Eu não tenho uma resposta para você. Acho que seria melhor você responder isso. Eu acho Como se que tivéssemos essas feridas traumáticas armazenadas do nosso passado. Como se estivéssemos segurando esses eventos traumáticos e revivendo-os. você tem que amar a vida e querer viver a vida, certo? Eu amo a vida, amo muito a vida, amo o mundo em que vivo, minha família, as coisas que posso fazer, e isso me dá essa alegria e esse desejo de viver o máximo que eu puder. E eu sou movido por fazer a diferença, certo? Meu propósito massivo transformador é inspirar e guiar empreendedores a criar um futuro esperançoso, atraente e abundante para a humanidade. Sim, E é isso que eu amo fazer. E, você sabe, de uma maneira semelhante, muito semelhante ao que você faz, é como eu inspiro as pessoas a sonharem grande, a criarem uma vida que amem viver. E eu acho que o trauma é muito real e precisa ser abordado. E há maneiras de resolver isso agora mais do que nunca. sim. Mas você tem que se sentir digno, tem que ter uma vida. Você sabe, um amigo, Dan Sullivan, diz que você precisa ver uma vida, um futuro que seja maior do que o seu passado. Apenas pense nisso um segundo. Se o seu futuro for maior que o seu passado, então eu penso, há tanto pelo que viver. Se você pensa, meus melhores dias ficaram para trás. Pensando assim, é uma lenta descida para a sepultura. Você já É está melhor morto. aproveitar a vida agora mesmo.
Exatamente. Coma tudo e beba tudo. Bebo uma tequila. Sim, Vou às festas. exatamente. Eu ouvi você dizer uma vez que toma 75 suplementos e comprimidos por dia. Isso apoia a Sim. sua saúde e otimização para a longevidade. Não precisamos entrar em todos esses detalhes, mas se você só pudesse tomar 5 suplementos por dia, Então, quais seriam eles? sim, não vou responder isso. Tá bom. Vamos começar com isso. Este livro começou como um documento. As pessoas me perguntavam: o que você faz? Peter, você está ótimo. Você está indo muito bem, seja lá o que for. O que você faz para o seu sono? O que você faz para os seus remédios e seus suplementos? E isso começou como um documento de 10 páginas. Depois virou um documento de 100 páginas. E agora acho que tem cerca de 180 páginas. Eu o escrevi para que fosse muito legível e utilizável. E o capítulo mais longo que escrevi nesse livro é um capítulo sobre medicamentos e suplementos. Não porque acho que isso é o mais importante que você deveria estar fazendo, mas porque eu queria revelar completamente o que estou fazendo e por quê. Então, voltando um segundo, anos atrás, cerca de 20 anos atrás, ou mais ou menos isso, acho que foram 20 anos, foi escrito um artigo chamado Hallmarks of Aging. Um grupo de cientistas identificou em um evento quais são as 9 coisas que estão causando o envelhecimento, como exaustão de células-tronco e mudanças epigenéticas e todo um encurtamento dos telômeros. Então eles escreveram essas 9 coisas, que agora foram atualizadas para uma dúzia de coisas. E então, essas são as coisas que acreditamos que causam o envelhecimento. E falei com meus médicos, porque eu contrato 20 médicos na Fountain Life. E eu tenho uma médica lá que é simplesmente incrível, a Mona Izad, que é minha médica pessoal. E também há uma equipe por trás disso, como parte da minha assinatura na Fountain Life. Mas eu passei por isso e chequei meu sangue a cada trimestre, às vezes com mais frequência que isso. E eu faço um protocolo do que eu tomo. E, na verdade, eu tenho 5 caixas de comprimidos diferentes. Uma quando acordo de manhã, uma de manhã com meu café da manhã, uma no almoço, uma no jantar e uma antes de dormir. Minha mãe diz: Peter, você está louco. Como você sabe que essas coisas todas não interferem umas com as outras? Eu digo: mãe, você tem um bom ponto. E isso é o que estou tomando. Mas o que escrevi no livro foi sobre cada um desses suplementos ou medicamentos. Quais são os impactos deles naquelas características do envelhecimento? Quais são as coisas que e como estão revertendo isso? Nos próximos 3 anos, teremos a capacidade de uma IA processar todo o seu genoma, levando em conta todos os seus dados digitalizados, todos os dados de imagem do seu corpo, toda a bioquímica sanguínea do seu corpo. E então ele vai te perguntar: tá bom, aqui estão seus dados. O que você quer fazer? Quer mais energia? Viver mais tempo? Músculos? Quais seus 3 principais objetivos? E então, quantos comprimidos você quer tomar? Certo? Vou tomar 5 comprimidos, vou tomar 75 comprimidos. E então, isso irá gerar um protocolo de suplementos ideal Baseado em você. para você. Já está acontecendo? Já foi lançado? Estamos trabalhando nisso na Fountain. É uma área que eu acho que é muito, muito viável. Os dados estão sendo coletados em grande escala. Mas hoje, se você fosse a 3 médicos diferentes e desse a eles seus dados e perguntasse o que você deveria tomar, você receberia 3 coisas completamente cara. diferentes. Mas existe um ideal para você. Na próxima década, o maior impacto virá do acesso à IA, como sua parceira extraordinária de saúde. Certo, quero dizer, eu não consigo explicar como é emocionante ter essa capacidade e habilidade chegando até nós. Então, no livro, eu explico os medicamentos, os suplementos e o porquê. E acho que todos devem avaliar por si mesmos. Claro, com seu médico. E decida onde você está na sua jornada. Se você tem 25 anos, é muito diferente. Então você pode estar tomando creatina para se concentrar em construir músculos. Se você tem 85 anos, pode estar tomando um suplemento específico para reduzir o colesterol ou seu nível de açúcar no sangue. Então,
Eu escrevi isso com algumas ressalvas. E tipo, ok, é isso que eu faço. É o que eu faço. Eu me testo o tempo todo. Eu falei com uma dúzia de médicos. Eu fiz a pesquisa. É por isso que eu faço isso. Você decide por si. Qual é uma coisa em que as pessoas, se tiverem um pouco de dinheiro extra e querem investir na sua saúde para entender melhor seus biomarcadores, quais são as melhores ferramentas disponíveis? Para obter uma compreensão precisa do seu exame de sangue ou de uma varredura DEXA, quais são as coisas que pessoas comuns podem fazer que não têm uma quantidade extrema de riqueza para fazer os grandes testes? Sim, então. O que deveriam fazer pelo menos uma vez por ano? Sim. Eu acho que uma coisa que eu faço é que estou usando como é? Um monitor de glicose. Isso, tem um monitor bem Sempre aqui. usa? Sempre Ainda uso. não consegui um desses, mas quero experimentar. Não é caro, certo? Você pode comprá-lo na Dexcom ou por dentro. No Inside Tracker também, né? Mas são diferentes, digo, o Insight Tracker e Life Force. São empresas que fazem um exame de sangue trimestral, certo? Então, Life Force, por exemplo, Tony e eu fomos cofundadores disso. Vai te custar umas dezenas de dólares por ano, até $500 por ano, o que é razoavelmente acessível. E isso lhe dará seus 40 principais biomarcadores. Vale a pena. Então, no mínimo, dê a si mesmo esse presente. Entenda seu corpo e o que está acontecendo no seu corpo. Todos somos otimistas em relação à nossa saúde. Deixe-me falar sobre isso. E há um capítulo inteiro aqui chamado Not Dying from Something Stupid. E deixe-me abordar isso rapidinho. Nossos corpos são incrivelmente bons em esconder doenças. Por exemplo, se eu perguntasse a você agora, ou às pessoas assistindo, você tem certeza de que não há nada acontecendo dentro do seu corpo que você não saiba 100%? Você tem certeza? A maioria das pessoas não faz ideia, a menos que tenha passado pelo que eu chamo de upload. Você não sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo. E aqui estão algumas estatísticas. 70% dos ataques cardíacos não têm precedente. Não há aperto no peito nem falta de ar. Mesmo se você obtiver o que chamam de score de cálcio. Um score de cálcio tem sido por algumas décadas o teste cardiovascular mais popular. Ele examina uma tomografia do seu coração em busca de cálcio. Mas a placa calcificada nas suas artérias coronárias, as artérias coronárias são as artérias que alimentam o músculo do coração. Se você bloquear uma artéria coronária e privar o tecido cardíaco de glicose e oxigênio, o tecido cardíaco morre e você tem um ataque cardíaco. E se uma quantidade suficiente dele morrer, você estará morto. Uau! Então, quando as pessoas falam sobre uma doença coronária, ataques cardíacos, é disso que estamos falando. Estamos falando sobre os vasos sanguíneos que alimentam o músculo do seu coração sendo bloqueados. Agora, se você tiver o resultado de exame de score de cálcio, sabe, eles variam de 0 a mais de 1000. Se suas placas de colesterol e assim por diante estão calcificadas, tente imaginar um cano aqui. Esse cano está bombeando sangue. Se está calcificado nas laterais das artérias, mas não bloqueia o cano, está estável, está bem. Mas o que descobrimos é que existe um segundo tipo de placa. É chamada de placa mole, e não aparece em um score de cálcio. E assim você pode ter um score de cálcio de 0 e ter um ataque cardíaco naquele dia, por causa desta placa mole. Está na parede da artéria. E o que vemos é que pode evoluir procurando romper. E um globo de gordura bloqueará a artéria coronária e privará seu músculo de sangue. E o que é completamente novo, nos últimos 3 anos, é um novo tipo de tecnologia, que é uma sobreposição de IA que pode encontrar a placa mole no seu coração, em suas artérias coronárias. Se identificar placa mole, sua tarefa é reduzi-la ou calcificá-la. E é a única coisa que importa. Existe uma empresa chamada Cleerly, que usamos. Você faz sua tomografia coronária, leva 10 minutos, e esses dados são carregados. Este modelo de IA encontrará uma placa mole e te dá um relatório. E isso é tudo que você deve se preocupar. Se estiver bloqueando sua artéria coronária, então você pode precisar
Você sabe, pode precisar de algum tipo de tratamento emergente. Mas se não, mas você tem uma alta carga de placa mole, seu trabalho é reduzi-la ou calcificá-la para não te surpreender no meio da noite. Tive um irmão da fraternidade que morreu de um ataque cardíaco no meio da noite. Ele viria para a Fountain Life em um mês. E eu estou tipo, isso me destruiu. Que exames que as pessoas fazem na Fountain Life? Então, vamos dividir isso em 3 partes. Há a parte de imagem. Quando você passa pelo Fountain Life, é uma ressonância magnética de corpo inteiro. Tipo um scan? Sim, é ressonância magnética completa do corpo inteiro. E do cérebro, uma vasculatura cerebral. No corpo inteiro, procuramos qualquer tipo de tumor, câncer, qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de nódulos no pulmão. Procuramos aneurismas. Vou mencionar isso porque é de conhecimento público. Um amigo, Sam Nazarian, não sei se você conhece o Sam, ele é dono. Começou os hotéis SLS e é um grande hoteleiro. E temos uma parceria com Staunton e Sam. Ele está construindo 25 resorts. Resorts, 6 estrelas e residenciais. Ele vai construir Fountain Life em todos ao redor do mundo, o que é incrível. Então vamos fazer negócios. Eu digo, Sam, venha e passe pelo Fountain Life. Eu estava levando-os para ver o Richard Branson em Necker, e então passamos por Orlando no caminho. Esse cara é extremamente bem-sucedido e rico, e tem muitos médicos. Ele foi escaneado e encontramos 2 aneurismas cerebrais. Ele está em cirurgia uma semana depois. Caramba! E ele está curado agora. Mas poderia ter sido uma notícia super ruim. E é como? É loucura que você tenha o melhor atendimento médico e não sabia que isso estava acontecendo dentro do seu corpo. Então, a imagem detecta cânceres, tumores e aneurismas. Fazemos uma tomografia coronária clara para procurar placa mole. Fazemos uma tomografia de pulmão de baixa dose. Fazemos uma varredura DEXA, com a qual você está familiarizado, que analisa sua gordura visceral, seu tecido muscular, sua gordura corporal, sua densidade óssea. Também fazemos exame de retina, bem como fazemos exames de pele. Procuramos por qualquer tipo de sinal ou qualquer tipo de câncer precoce. Temos agora uma máquina novinha em folha para mulheres, ultramoderna, que é um novo tipo de exame de mama. É um ultrassom. Não comprime a mama. Funciona para pessoas com implantes mamários ou seios densos. É um ultrassom incrível. É uma alegria para as mulheres usarem. E é algo que torna muito mais fácil para elas. Uau! Então esses são os paradigmas de imagem. E faz exames de sangue? Fizemos todos os exames de sangue, são 150 biomarcadores sanguíneos testados, além do seu microbioma completo. Analisamos seu intestino. Realizamos testes de toxinas. Também realizamos testes de alergia alimentar. Analisamos seu genoma completo, não apenas partes, diferente do 23andMe, que é polimorfismo de nucleotídeo único. São todas as 3,2 bilhões de letras e está analisando e entendendo. Toda a varredura leva cerca de 4 horas e meia. Toda a varredura é para responder a 2 perguntas principais. O que está acontecendo dentro do seu corpo que você precisa saber agora? E o que é provável que aconteça com você para que possamos prevenir, certo? Esse é o objetivo. E o que está acontecendo agora? Os números são incríveis. Tivemos cerca de 5, 6 mil pessoas passando por aqui. 2% têm um câncer que desconhecem. Eu estava tipo, odeio te contar isso, mas também feliz. Nós encontramos. Vamos fazer algo a respeito. 2,5% das pessoas têm um aneurisma, 14,4% têm doenças neurocognitivas, cardiovasculares ou metabólicas e precisam de cuidados imediatos. Falamos antes, 70% têm um ataque cardíaco sem aviso prévio. Você não sente um câncer até o estágio 3 ou 4. E suas chances de uma remissão total, de sobreviver a isso, são muito menores. É como quando você vai ao hospital se sentindo mal e com dor. E o médico diz, sinto muito em lhe dizer isso. Adivinhe, isso não aconteceu naquela manhã. Tem acontecido, sabe? Provavelmente há anos.
e você quer encontrar isso. Qual que é a melhor hora para encontrar o câncer? É no comecinho. Sim, O que é ainda mais preocupante é que 70% dos cânceres que nos matam nunca são testados. Então, não é o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de cólon, certo? Nós testamos para esses. É o glioblastoma ou é o câncer de pâncreas. São as coisas que não são testadas rotineiramente, certo? E então, outro teste que fazemos é um teste do Grau Gallery, que é feito a partir de uma amostra de sangue. Conseguimos analisar 40 ou 50 tipos diferentes de câncer. Então, quando os cânceres se desenvolvem, essas células estão crescendo rapidamente e algumas se rompem e liberam DNA na sua corrente sanguínea. Então, a partir de uma biópsia líquida, podemos determinar se há algo que devemos investigar. Mas o que é incrível na experiência Fountain Life é que ela é multimodal, ou seja, não é uma coisa só, certo? É toda a imagem, é a genética, são os biomarcadores sanguíneos, é o teste cognitivo, todas essas coisas que se juntam. Para ser bem sincero, não é barato, sim. certo? É $19.500, mas não é só pelos testes. Você terá uma equipe médica com você durante todo o ano. Uau. Certo. Então há um médico de medicina funcional, um médico de longevidade, uma enfermeira, uma nutricionista, um coach de saúde que trabalham com você durante todo o ano. E depois, repetem os testes trimestralmente. Então, se você quiser se aprofundar nisso, vamos lançar no início do ano novo uma versão por $6.500, que já estamos vendendo a empregadores. Então, se uma empresa, se ela compra 10 ou mais para seus funcionários, o preço cai significativamente. Legal. Então as pessoas podem ir para onde? É fountainlife.com? Sim, o site é fountainlife.com para isso. Mas tem outra parte que é a que mais me anima. Me conta. Tudo bem? Então, uma parte é saber o que está acontecendo no seu corpo e não morrer por algo estúpido. Tipo, nossa, eu gostaria de ter descoberto isso antes. A outra parte, pouco explorada, é este incrível mundo das terapias de longevidade. Isto é o que vai prolongar sua vida, sua saúde. E assim, a Fountain Life criou parcerias com empresas que têm tecnologias incríveis. Elas estão em testes da FDA agora. Por isso, estamos disponibilizando isso para nossos membros através dessas empresas. Tipo, estas são as opções que você tem e que podem aumentar seus músculos, reduzir sua idade imunológica, reduzir a inflamação. E para mim, essa é a parte mais importante porque eu acho que saber o que está acontecendo no seu corpo é o primeiro passo e depois otimizar seu corpo. Agora, de novo, claramente, algumas dessas coisas são caras, algumas não são. Mas a primeira coisa que as pessoas precisam começar a praticar é: a maior agulha será movida pelo seu sono, dieta, exercício, sua mentalidade. Isso te dará uma década ou duas. Sim. Então, para aqueles que levam isso a sério, certifiquem-se de dar uma olhada em Fountain Life. Você me ofereceu há cerca de 1 ou 2 anos para participar. Ainda te Vou convido a aceitar vir. sua oferta em algum momento. Traga sua noiva. Levarei a Marta. Traga a Sim, Marta. vamos fazer Eu isso. tenho uma filial em Orlando. Ok? Temos centros em Nova York, Orlando, Nápoles e Dallas, Texas. Estamos abrindo uma dia 25 aqui em Los Angeles. Opa, agora é a hora então. Quanto Agora tempo é a leva? hora. Vai um dia para fazer todos os testes? Menos de um Boa, dia. legal. Você sabe, algum trabalho a fazer Claro, antes claro. e se preparar para esse dia. Mas então, estamos abrindo também em Houston, no Ritz-Carlton, no Arizona. Então estamos abrindo 4 novos centros agora, e depois temos aquele plano de 25 centros com É o Sam. incrível. Bem, para aqueles que estão interessados nisso, acessem fountainlife.com. Se você ainda não tem todo o dinheiro, há muitas coisas gratuitas que você pode fazer agora, como falamos. Está tudo no Longevity Guidebook, How to Slow, Stop and Reverse Aging and Not Die from Something Stupid. Então certifiquem-se de pegar uma cópia ou duas e dar para um amigo. Tem um capítulo inteiro sobre hormônios da felicidade e como você pode aumentá-los. Porque, mais uma vez, a maioria disso é sobre mentalidade e estar em um estado de gratidão e felicidade, porque isso vai te ajudar a prolongar sua vida. Você tem sua lista de suplementos e tudo mais aqui sobre se otimizar. E também há algumas das terapias incríveis que estão por vir.
e fique animado com o que está por vir para se sentir capaz, certo? Então, você pode comprar isso na Amazon, acho que vai ser uns 26 ou 27 dólares. Pelo conteúdo ali, estou praticamente dando. Na Amazon, me custa 15 dólares, então acesse longevityguidebook.com, que te dará acesso a várias coisas adicionais. E o livro é enviado a um preço mais baixo. Meu objetivo é espalhar isso o máximo possível. Qualquer lucro que eu ganhar, através da Amazon ou Audible, doarei para o X-Prize. Deixe-me contar sobre o prêmio do ano passado. Acho que é muito importante. Então, eu comecei a Fundação X-Prize há 30 anos. Lançamos 30 X-Prize em 30 anos. Então, o que é um X-Prize? É uma grande quantia de dinheiro. Que nós dizemos, não importa quem você é, onde você estudou, o que quer que tenha feito. Se você pode construir e demonstrar essa tecnologia, você ganha o dinheiro e o mundo recebe os benefícios. Nosso primeiro X-Prize foi para voo espacial privado. Levar uma pessoa ao espaço, na verdade, 3 pessoas, pousar, e dentro de 2 semanas fazer a viagem de novo. Uau! Isso foi muito antes da SpaceX e da Blue Origin e de todas essas empresas. E isso foi bem sucedido, mas lançamos X-Prizes para mapear o fundo do oceano, limpar derramamentos de óleo no oceano, obter água potável da atmosfera. Eu consegui que o Elon financiasse um prêmio de 100 milhões de dólares para a extração de carbono da atmosfera e dos oceanos. Há um ano, lançamos um dos nossos maiores prêmios, 101 milhões de dólares para prolongar a vida saudável dos humanos. São 101 milhões porque Chip Wilson, o fundador da Lululemon, disse: então qual é o valor do prêmio do Elon mesmo? 100 milhões? Darei 1 milhão a mais. Eu disse: tudo bem. Se você financiar, faremos 100 dólares por mês. Então desafiamos as equipes a adicionar 20 anos saudáveis. Na verdade, para reverter sua idade funcional. Então, pedimos às equipes uma terapia com duração inferior a 1 ano. Eu quero que você demonstre a capacidade de rejuvenescer minha cognição em 20 anos, a clareza do meu pensamento, minha capacidade de memória, minhas habilidades musculares, crescer músculos como 20 anos mais jovem, e meu sistema imunológico 20 anos mais jovem. Então temos 460 equipes na competição agora. Este prêmio será ganho até 2030. E novamente, eu falo um pouco sobre isso no livro, mas eu quero que as pessoas percebam que isso está chegando. É um foguete. Não há negócio maior no planeta, e nem maior motivação para as pessoas. Então eu quero que as pessoas saibam que isso está vindo. Fiquem animados com isso, tenham esperança, compartilhem com seus pais, seus avós. Isto é poderoso. Tenho uma última pergunta, mas quero que as pessoas adquiram o Longevity Guidebook. Certifiquem-se de conferir. Compartilhem isso com um amigo. Eu acredito que você vai chegar aos 120 se acreditar que isso é verdade. Com tudo que está vindo, digamos que você tenha 120 anos. E talvez consiga estender isso por mais alguns anos. Qual é a coisa da qual você mais se orgulhará? Olhando para trás no 63 agora, o que você fez por si mesmo para chegar aos 120? Sabe, a coisa de que mais me orgulho é, espero, meus filhos. Quero dizer, é incrível quando vou dormir à noite e penso em quais são os 3 momentos pelos quais sou mais grato do dia. Sempre volta para eles, não é? Mesmo com todos os acordos, legal, mas é tudo sobre meus filhos dizendo, eu te amo, certo? É incrível nesse aspecto. Eu acho que este X-Prize é muito importante. O X-Prize está dando aos cientistas e empreendedores permissão para sonhar mais alto do que nunca. É financiado pela Arábia Saudita, pela Revolution, por Chip Wilson, e eu sou também um doador multimilionário para o prêmio. Assim como vários membros incríveis da minha comunidade de abundância. Eu acho que minha maior conquista, em última análise, volta para onde você começou. Acho que é estar ajudando as pessoas a mudar a mentalidade delas. Porque esse é o primeiro passo. E é verdade, tudo parte da crença de que você pode, da crença que você deve e da crença que você merece. Porque as ferramentas estarão lá. Não é tão difícil, eu explico no livro. Você não precisa fazer tudo. Escolha algumas coisas e aumente. No próximo mês, adicione mais algumas coisas e mais. Mas se você não acreditar,
se você não acreditar que é digno, como disse. Você não passa do início? Peter, obrigado por estar aqui. É um prazer, sempre é um prazer. Cada uma dessas plantas tem propriedades únicas que, em primeiro lugar, vão afetar, né, nosso microbioma, certo? Então, esses micróbios, eles são meio que como nós, de muitas maneiras, Lewis. Eles têm personalidades, alguns deles não são legais. Eles têm panelinhas, eles têm preferidos com quem tendem a sair.